E como eu venho falando, né, desde o início do programa, hoje é o Dia Nacional da Vacinação. As vacinas são um marco na história da humanidade, né? E segundo os dados da OMS, elas salvam a vida de mais de 3 milhões de pessoas a cada ano. É muita gente. E para reforçar a importância das vacinas, o Brasil comemora hoje esse dia, essa data especial. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma especialista, doutora Fabiana Romanello, que é médica infectologista. Bom dia, doutora, já está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Seja bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, obrigada. Doutora, então, para a gente começar, o Brasil ele é uma referência nesse assunto de vacinação, né? A gente tem, inclusive, o calendário vacinal, que tem ali algumas vacinas previstas para idades específicas, né? E até por isso faz sentido, então, a gente ter uma data reservada para falar sobre a vacinação, não é isso mesmo? Sim, o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação. Nós sempre fomos muito avançados, tanto que temos doenças que eram altamente contagiosas e hoje elas são praticamente erradicadas. E sempre isso foi uma grande propaganda em relação ao nosso país. Sempre estivemos à frente, né? A adesão sempre foi em torno de 90% ou mais. E a gente pode falar, doutora, que isso aconteceu, né, a elaboração desse calendário vacinal, porque o país entendeu a importância da vacinação e como a gente pode resumir, então, qual seria a importância da vacinação para uma população? Bom, a vacina é considerada a forma mais eficaz e segura de prevenir doenças infecto-contagiosas. E ela tem um impacto não somente individual, preparando aquele indivíduo, né, aquela pessoa, para ela ficar mais fortalecida frente a essas doenças que são bastante comuns, quanto ela vai ter um impacto de uma forma coletiva, ou seja, nem todo mundo pode tomar a vacina, né? Uma pequena parte da população não pode estar tomando a vacina. Então, até mesmo para essas populações menos atingidas, o vírus acaba sendo erradicado por essa adesão tão grande da vacinação e ele tem um impacto na população também. E ainda falando sobre essa questão da importância, a gente está em outubro, mês da criança, e tem um dos alertas que são feitos, né? Um deles feito nesse mês é sobre os cuidados na infância, a obrigação ali prevista em lei, entre eles atenção e promoção da saúde, previstos nos 10 princípios básicos da Declaração dos Direitos da Criança, que foi aprovada, inclusive, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1959. Dessa forma, a gente pode dizer que o acesso das crianças à vacinação seria uma obrigação dos pais, doutora? Sim, os pais eles têm essa obrigação de estar estarem atentos e organizados em relação ao calendário vacinal. Existem as vacinas que são realmente obrigatórias, elas vão, isso tudo embasado na ciência, em toda essa explicação, né, fundamentada na ciência de que as vacinas são importantíssimas na primeira infância. Na infância, existem as doenças que são altamente contagiosas e nós temos que preparar as crianças desde o início para isso. Então, por exemplo, a vacina mesmo da poliomielite, que foi considerada erradicada e que em alguns momentos tem acontecido, mesmo que de uma forma muito rara, só que ela é extremamente grave para uma criança, para a população atingida. Então, é muito importante que os pais estejam organizados e atentos ao calendário vacinal para que as crianças não venham a sofrer com doenças desnecessariamente. E a E gente isso também, pode continuar. isso também deve ser, os pais devem estar atentos aos reforços também das vacinas. E a gente pode dizer que dentro do calendário de vacinação,
As crianças são as que mais recebem vacina, a gente tem mais vacinas sendo aplicadas durante o tempo da infância, é isso mesmo, doutora? Sim, porque o início disso é na infância. É, essas doenças, o primeiro contato seria na infância. Então, por exemplo, hepatite B, cachumba, rubéola, sarampo, meningite. Então, temos aí essa criança estar vulnerável por ser o primeiro contato aconteceria na infância e também por doenças que são mais prevalentes na faixa etária. Certo. E eu queria entrar com você também no assunto das consequências da não vacinação, aprofundar o debate sobre isso, né? Porque muita gente, a gente está vendo aí uma onda, né, da segurança, a questão das vacinas está sendo colocada em xeque agora, ultimamente, o que eu imaginava particularmente que com a pandemia de Covid-19 seria o contrário, né? A gente ia conseguir ver que o quanto a ajuda das vacinas, o quanto o impacto da vacinação é palpável na sociedade, mas parece que, por um lado, não é isso que a gente tem visto. Queria que você comentasse um pouco sobre os riscos da não vacinação e principalmente das crianças. Sim, realmente o esperado é que fôssemos todos ficar aí, ter uma adesão muito maior à vacinação por conta do Covid, né, por tudo que passamos aí, cada um com seu exemplo em familiares. Na infância, existem algumas doenças que podem causar sequelas graves. Então, por exemplo, a meningite, a hepatite também, a poliomielite, né, que é a paralisia infantil. Então, essas doenças, entre outras várias, podem se manifestar de formas graves e vir a causar sequelas, né, para o resto da vida em uma criança. Nos adultos, nós temos aí o exemplo da vacinação do Covid, nós temos da influenza, que acomete aí os idosos e de uma forma um pouco mais agressiva, podendo também causar sequela e algumas vezes até óbito. Então é muito importante. A vacina realmente ela é uma forma segura e eficaz, né? E muito mais barato, porque nós não vamos ter que investir em tratamentos mais caros, né? A população não tem que investir em tratamento mais caro, em uma internação ou tratamento das sequelas, né? Basta ir lá e adquirir a vacina, que é o que está previsto mesmo no calendário, com várias propagandas e campanhas em relação a isso, e existe o embasamento científico, né? As vacinas são amplamente testadas de forma geral e individualizadas, né? Com um grupo de estudos muito amplos, então a população deve aderir. E doutora, a gente tem como sensibilizar, tem como saber de que forma agir para sensibilizar todos os setores da sociedade para essa necessidade de ampliar os níveis de imunização no país? Porque a gente sabe que é uma ação que envolve, claro, o poder público, né, nessa questão do coletivo, de administrar a aplicação das vacinas na população, mas também vem essa questão da consciência individual, né? De saber que é uma responsabilidade da gente, uma responsabilidade nossa perante a sociedade. Sim, as pessoas precisam ter essa responsabilidade, as mães, né, os pais precisam ter a responsabilidade em relação ao calendário vacinal dos filhos. É muito importante proteger a criança na infância. E, temos que ter uma consciência individual, né? Isso é um papel nosso, até mesmo pelo bem coletivo, para as outras pessoas, para diminuir a circulação dessas doenças infecto-contagiosas. E assim podemos ficar mais despreocupados em relação a isso, né? Porque estaremos nos protegendo de uma forma muito segura e eficaz preventivamente, né? Impedindo de adquirir essas infecções, impedindo as pessoas que nós convivemos, né? A população em geral. Então, é muito importante ter essa consciência. E só para a gente... Desculpa, doutora, pode continuar. Não, nós temos que estar atento, né, atentos a essas campanhas e calendários, porque realmente as vacinas são bastante disponíveis. A gente tem o acesso, né, e tem isso fornecido por um programa gratuito aqui no Brasil, a gente tem que aproveitar mesmo, né? Sim, E só para
Só para a gente finalizar, doutora Fabiana, uma questão que é uma dúvida mesmo que eu tenho em relação a esse movimento que tem descredibilizado a vacinação. Isso não acontece só aqui no Brasil, né? A gente está vendo uma onda aí recente nessa questão em diversos lugares do mundo. Tem um motivo ou motivos específicos que a classe médica atribuem para serem a razão dessa onda de duvidar da eficiência e da segurança das vacinas? Bem, esses movimentos, na verdade, são pessoas que não têm um embasamento científico, que elas acabam se baseando em um conhecimento próprio ou em internet, mas não de uma fonte fidedigna e estudada, e acabam de uma forma individual, acreditando em outros reforços do sistema imunológico e desacreditando na vacina. E aí tudo começa em um movimento, né? As pessoas acabam espalhando para outras que pensam de uma forma semelhante e assim nasce esse movimento antivacina. Tá certo. Eu conversei então hoje com a doutora Fabiana Romanello, que é médica infectologista, explicou muito aqui pra gente, né, sobre essa questão da importância, da segurança, que a gente pode confiar na vacinação e a gente tem mesmo aqui aproveitar esse sistema que aqui no Brasil a gente tem de uma maneira gratuita pra gente, né, doutora? Sim, exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu Até agradeço. mais. Ótimo dia para você.